E aí, jovens, como que vocês estão? Estou passando aqui no começo do vídeo para estar agradecendo vocês pelo alcance do último vídeo e também a todos que comentaram, porque me ajudaram demais. Eu estava meio desanimado por conta de como o canal estava indo, acabei deixando de postar semana passada, né, a continuação, mas quando eu vi o pessoal comentando aqui no vídeo, me trouxe aquele gás que eu precisava. E eu também queria dar um agradecimento especial ao Rafael Capunga, que ele vem comentando ali nos últimos vídeos, quase em todos, né? Muito obrigado também a todos vocês que estão acompanhando essa obra, tá bom? Mas sem mais delongas, fiquem com o vídeo, valeu! E aí, jovens, vocês se lembram, né, que a gente tinha parado lá naquela parte onde o Lee estava tocando uma musiquinha lá no palácio? O Rei, ele ficou tudo animado ali, porque nunca tinha escutado uma peça tão magnífica e quer tá mandando todos os músicos embora do palácio. E o Lee fica ali questionando, né, e daí se ele tocou bem? Que ele não gastou nenhum dinheiro, que isso daí nem se compara com o ovo que ele deu pra princesa. E a princesa, ele fica chamando o Lee de sem cultura. O comandante Shao, ele também entra ali na conversa, dizendo que ele estaria disposto a pagar qualquer valor ali pro Yuan Shao pra tá tocando isso aí de novo. O Lee questiona como que ele pode estar dizendo alguma coisa assim. Se ele quiser tá escutando de novo, é só pedir pra tá tocando mais algumas vezes aí. O Yuan Shao também entra ali na conversa, né, e diz que pra tá tocando dessa forma e pro Deus das Flores estarem aparecendo, teve que ser tudo muito específico. No passado, ele apareceu por conta lá daquela mulher lá mais bonita, né, e hoje ele apareceu por conta da princesa Ruxue. Mas só que o 8 ele não saberia tais coisas, né. Então Pratinha se levanta e diz pro Lee que no passado ele não teve tempo pra tá aprendendo, mas agora no futuro ele tem que tá se esforçando mais. E a princesa tá toda curadinha, porque o Yuan Shao comparou ela com a Ku, a mulher mais bonita lá do mundo. O Lee limpa a garganta, né, pra falar alguma coisa. Ele vai em direção ali ao comandante Shao e diz que não preparou só um presente pra princesa Ruxue, mas sim pra ele também. O comandante Shao, ele diz que não fez nada digno e que ele vai estar recusando o presente. Então o Lee diz que no passado o comandante ele sofreu ali um ferimento interno e até hoje ele não conseguiu estar se recuperando, e ele conseguiu uma pílula onde pode estar ajudando ele com esse probleminha. O comandante Shao fica até surpreso ali com isso. Até o Rei fica impressionado, ele conhece a pílula ali como a medicina do 6º grau, a pílula clara do olho de dragão, rapaz. Então o Lee pede ele pro alquimista trazer aquela pílula, e o alquimista diz também que vai estar aumentando a cultivação dele. O comandante com a pílula na mão, ele tá sentindo ali que se ele não fizer nada, ele vai estar morrendo nos próximos anos. O Rei tá na mesma situação também, ele pensando que ele mandou muita gente estar atrás ali de alguma cura, mas só que ninguém nunca conseguiu. E mesmo assim o Lee conseguiu estar arranjando essa pílula aí que pode estar curando ele completamente. O Rei todo animado, ele diz ali pro Lee que pela contribuição que ele deu hoje, ele vai estar concedendo qualquer pedido que ele fizer. Sem mesmo hesitar, ele já começa ali a fazer o pedido dele. E o pedido dele é se casar com a princesa Ruxue. Rapaz, aí fica todo mundo surpreso com esse pedido aí ousado. A princesa ali fica revoltada, ela manda o Lee saber o lugar dele e pede pro pai não tá concordando com isso. Enquanto isso, o Lee tá pensando que ele nasceu com status baixo e pra poder tá resolvendo isso daí, se casar com a princesa é a melhor opção. A princesa continua insistindo ali pro pai dela, não tá aceitando, mas o Lee, ele se mete ele também no meio da conversa, dizendo que os sentimentos dele pela princesa são verdadeiros e pede por favor pra tá concedendo isso pra ele. O Rei então pensa ali por um momento e pede pra Ruxue não ser teimosa. E que o Lee ajudou muito eles hoje. E também que acredita ali no Miguel, vai tomar no cu, né, o Rei. Acredita que os sentimentos dele é verdadeiro. Mas ele tomou essa decisão aí, né, de concordar. Por conta ali que ele tá querendo utilizar o Lee pra tá controlando a família Lee. A princesa ali fica em choque. Desolada, ela pensa ali no pai dela que sempre amou e apoiou ela. No ato da raiva, ela pega aquele ovo e diz que não quer mais isso e joga pra longe. O Lee fica tipo como? Você destruiu o meu ovo! E mais um cheiro de podridão começa a percorrer ali o salão todo. Aí a rapaziada que tava ali em volta já percebe que o ovo realmente tava podrinho. E ele não faz essa cara não, porque tu sabia que essa porra aí tava assim. Mas então a princesa já não perde tempo, também começa a falar que os sentimentos dele não é verdadeiro, porque ele deu um ovo podre ali pra ela. O Rei ali, ele vai falar que como que ele podia estar sabendo que o ovo tava podre, que o Lee também foi enganado. Se vai passar tanto pano, então já passa pano pra limpar esse ovo podre no chão aí, irmão. Caralho, a princesa já perdeu toda a sanidade dela ali já. O Lee, ele concorda também com o Rei que ele foi enganado e que ele vai estar atrás desse comerciante aí, tá cortando a cabeça dele. Mas o Rei diz que as contribuições dele ainda é inegável. E por meio disso daí ele vai estar anunciando que a Ruxue, mas aí ela também só está ali em lágrimas, né? Já não tem mais opção do que fazer não. Mas de fundo alguém grita, eu protesto. Obviamente o Yuan Shao não ia deixar isso daí acontecer, né? Ele já começa a se aproximar ali já. E ele diz que aquela pílula é falsa. Rapaz, o Lee tá fudido, hein? Dar uma pílula falsa pra alguém ali na frente do Rei seria centena de morte, tá?
Ainda mais ali pro comandante Shao. Agora a princesa consegue estar vendo uma luzinha no fim do túnel agora. E na mesma hora pede pro pai estar executando Lee. Ele diz que pagou uma fortuna, como pode ser mentira? E manda ele pro rei não tá acreditando nas bobagens dele de novo. Aí o Yuan Shao questiona, né? Como assim de novo? Aí ele olha ali pro ovo, né? Todo podre ali, nojento no chão. E percebe que tá fudido. O rei chama o Lord Liang, que é aquele cara lá da Associação dos Alquimistas, e questiona se aquela pílula ali é verdadeira pra ele, né? Ele diz que aquela pílula ali tem um grau muito alto, ele não sabe determinar se é genuíno ou não. O comandante Shao, ele vai questionar o Yuan Shao, tudo Shao, né? Se ele consegue tá provando isso daí. O Prota, né? Pra ficar mais fácil, ele diz ali que a pílula em si não é venenosa. Ela só solta o veneno quando entra em contato com sangue ou com água. O rei já se levanta puto ali. Cara, se o Protinha tiver metendo louco isso daí de merda, olha, fudeu. O Lee tá implorando pro rei não tá escutando o Yuan Shao, que ele só tá falando besteira. Mas o Yuan Shao tá querendo propor um teste pra ver se a pílula realmente é verdadeira. Revoltado, o Lee questiona como que vai tá testando. Uma pílula de 6º grau é muito cara pra simplesmente tá jogando ela fora por um teste. Mas o Protinha diz que é muito simples, é só que tá colocando uma gotinha de sangue ali na pílula, dá pra um cachorro. Se ele morrer, sabe que a pílula tinha veneno. Se ele não morrer, dá pra matar o cachorro e pegar ele na barriga dele bem tranquilamente. Tadinho do cachorro que vai participar disso daí. O rei concorda com o plano, então manda ali os servos trazer um cachorro. Um dos dois está mentindo e ele tá querendo saber qual dos dois tem a coragem de mentir pra ele. O Protinho, ele pede já ali o sangue do 8, né, pra poder tá dando lá pro vira-lata, mas o 8 ele nega e diz pra tá dando o próprio sangue dele mesmo. O Protinho repreende ele fica ali se mordendo loucamente de raiva. Então o Protinho chama lá o Meng Bai pra poder tá pegando o sanguezinho dele. Ah, agora deu pra entender o plano do maldito, né? O Lee apresenta o Meng Bai como servo dele, o 8527. E ele apresenta ali o superior dele, que é o Lee. E ele vai lá e se apresenta pra ele. Todos que estão assistindo isso daí já estão percebendo que as coisas na família Lee estão se resolvendo. E finalmente o Lee já tá ali com aquela pílula e tá pedindo pro Meng Bai tá colocando o sanguezinho dele ali na pílula. O Meng Bai fica hesitante, né? Perguntando se não pode ser o dele. Mas só levou um cascudão também. Tá lá colocando a gotinha na pílula. Tá ali pensando no planinho dele, né? Usando o sangue do Meng Bai pra poder tá envenenando a pílula, e tá parecendo que o Lee tentou matar o comandante Shao. Corre, cachorrinho, desse lado, cara. O Lee, desconfiado, pede pro Yuan Shao tá esperando e manda o atendente dar a pílula pro cachorro. Então o atendente vai lá bem tranquilinho pegar a pílula e oferece ali pro cachorrinho. Tadinho dele. Não. Chama a Luísa Mel, meu Deus do céu. Os três estão lá olhando. O Pratinha tá bem tranquilo, porque já sabe o que vai acontecer, mas o Lee tá com o cu na mão, pelo visto. Sem esperar muito tempo, o atendente diz ali que parece não haver nenhum problema lá pro rei. E o Lee tá todo contente, achando que se safou. O rei fica ali meio puto, mas só que eu não sei se ele viu alguma coisa ali diferente ou ficou puto mesmo por conta do Yuan Shao ali ter mentido pra ele. Eu acho que foi por conta de ter mentido, porque a princesa tá pensando ali que vai precisar tá salvando ele de alguma forma, porque agora já era. E o Lee tá crescendo ali pra cima do nosso Protinha, dizendo que ele vai ter que tá sofrendo as consequências. O Protinha tá com uma cara ali de que não é ele que se fudeu, tá? E o pessoal ali atrás dele também tá olhando tudo meio que com uma cara de puto pro Lee, porque acho que aqui já era. Quando o Lee se vira, o cachorrinho já foi dessa para melhor. F cachorrinho fez uma ótima participação. Coloquem F aí nos comentários pra tá demonstrando respeitinho pra esse dogzinho. Agora o Lee sabe que ele se fudeu legal. E ainda pergunta quem foi que colocou esse cachorro morto ali. Caralho, meteu louco. O imperador já levantado dali, colocando a aura esmagadora em cima do Lee, pergunta como que apareceu. O Lee ali já perdeu a cabeça total, já tá até babando ali, atirando pra todo lado, tentando se proteger de alguma forma. E ainda continua usando aquela ideia de que trocaram o cachorro saudável pelo cachorro morto. E o tio do Protinha tá ali pensando que agora o Lee é um homem morto e o problema da família Lee já se resolveu assim tão fácil. O imperador decepcionado porque ele tava usando o Lee ali como fantoche pra tá controlando a família Lee, só causou problemas pra ele. O imperador manda os guardas estarem prendendo o Lee e aquele alquimista lá que tava dando a pílula. O imperador agora tá na dúvida, ele não sabe se mata o Lee ou não, porque se ele matar o Lee, ele vai perder o controle da família Lee. E se ele não matar, ele também vai precisar explicar isso pro comandante Xiao, como que ele estaria explicando. Seria meio complicado. Padrão, né? Todos os nobres que estavam ali no evento estão tudo pensando, julgando ali o Lee, querendo que ele morra, né? Padrão, normal. E o comandante Xiao, ele diz ali que o ferimento dele acabou agravando e ele vai estar se retirando. E o imperador diz que vai estar pedindo pros servos estar levando 100 pílulas pra ele estar cultivando ali. Antes de ir embora, o Protinha pergunta se ele pode estar dando uma olhadinha no ferimento dele. O imperador também acha interessante, porque o Prota ele acabou curando a Roshue, né? Pode ser que ele tenha alguma solução pro problema do nosso comandante. O comandante não vê problema do Yuan Shao tá dando uma olhadinha, porque, segundo ele, pensamento ali, um ditado chinês, não sei das quantas ali, um cavalo
Moro tem um médico de cavalos vivos, não é mesmo? Pronto, agora é aquele Lee, ele foi embora, agora posso chamar o nosso pratinho de Lee de novo. Aí fica mais fácil. O Lee, ele começa a ativar ali a aura, né, pra começar o diagnóstico dele. E o Lee utiliza a habilidade Sentido Divino, que ele consegue percorrer a aura dele pelo corpo do comandante Shao. E tá todo mundo em silêncio, né, só observando o que isso daí vai dar. Aparentemente finalizou, né, e o comandante questiona o pequenino, como que está? O Yun Shao não gosta de ser chamado de pequenino, pelo visto. O comandante acredita que não tem nenhum problema em estar chamando ele de pequenino, porque tem outras pessoas que perto dele também é pequenino, mas o Prota ali fica sem palavras com essa explicação. Mas então o Lee, ele começa ali a explicar cada coisa que acontece com o corpo dele, e ele vai acertando uma atrás da outra. Ele dá acho que uns 4 ou 5 diagnósticos e cada um mais preciso que o outro. Ele vai acertando tudo. O comandante Shao, ele fica surpreso e acha o Lee ali uma pessoa incrível. Já que ele conseguiu estar descobrindo tudo que ele tem, provavelmente ele deve ter alguma solo, mas só que ele para ali na metade do caminho. E o pratinho, ele tá ali comendo um pedaço de carne tranquilinho, ignorando o comandante Shao ali que tá pedindo pra ele tá continuando. Mas o Lee diz que ele só é um cara pequenino, não teria como ele tá ajudando. Ele só tava fazendo algumas perguntas aleatórias e ele não achou que estaria acertando tudo. E o silêncio toma conta ali de onde eles estão. O comandante fica ali confuso, né, de como que vai estar chamando ele, porque ele chama o pai dele de pequenino, chama o avô dele de velhote e pergunta como que ele gostaria de ser chamado. Mas o Lee então coloca ali o copinho dele na mesa, se vira pro comandante Shao e diz que pode estar chamando ele de Jovem Mestre 1. Rapaz, o comandante Shao, ele fica com um semblante completamente sombrio e questiona como ele ousa que chame ele assim. Mas sem pedar na farofa, ele diz que não tá obrigando ninguém a chamar ele dessa forma. Que se ele não quiser conversar, tem muita carne na mesa ainda aí pra nós. Que é só ocupar a boca dele com alguma delas. Caralho, que debochado, mano. Até o rei tá olhando assim, ó. Caralho, que ousadia desse filho da puta. Mas o comandante Shao já cresceu ali, já levantou e acho que ele não gostou disso, não. Eu acho que ele tá se esforçando bastante pra tentar botar medo ali no Lee, mas só que ele tá simplesmente sendo ignorado. Rapaziada, o pessoal tudo em volta ali também já tá com o cu na mão. Os irmãos Bai já estão até se abraçando, achando que vão morrer, eu acho. O Lee, ele nota ali que ele tá fazendo uma pressão gigantesca, né? E diz pro comandante que ele atua muito bem. Cara, até o tio dele chegou ali pra poder tá protegendo ele, dizendo que ele é inexperiente, que é pra poder estar deixando isso daí passar dessa vez. Mas o comandante, olha, ele começa a gargalhar bem tranquilamente. Ele dá um tapinha ali nas costas dele, que eu acho que deve ter doído para um caralho, tá? Falando que todos os Lee são realmente bem parecidos e que ele gostaria de ter tido um filho tão interessante quanto ele. Então o comandante Shao levanta ali a carne pro alto e diz que vai estar chamando ele de Jovem Mestre 1. E sem perder tempo já questiona se a doença dele pode ser curada. E ele já chamou o Lee de pirralho, dizendo pra ele não ficar cheio de si, que tá tratando ele com respeito agora. O Lee responde que tá tratando ele com respeito, caralho, que aquele tapinha nas costas que ele deu quebrou a costela dele. E ele sabe muito bem que aquilo não foi sem querer. Mas o comandante ignora e questiona se tem algum tratamento. Mas eles vão por partes, né? Primeiro eles vão beber e depois eles vão conversar sobre isso. E o comandante dá mais um tapinha nas costas dele ali, dizendo que agora é hora de ficar bebinho. Aquele escriba da família Lan, ele vê que a família Lee realmente tem alguém muito talentoso. E o Lanchon tá ali todo cabisbaixo, sabendo que quando perdeu ali pro Lee, ele não usou nenhum truque sujo. Depois de um tempinho, o pessoal já tá lá reverenciando, né, o comandante, acho que deve estar se despedindo, né? Mas de repente a princesa então chama pelo Lee um Shao. Toda curadinha ali na frente dele, ela agradece. O Lee diz que não foi nada, que era o mínimo que ele podia fazer por ela. Aí pronto, aí ela virou um moranguinho ali. Moranguinho de Goiás. Então ele se vira pro comandante Shao e diz que ele vai estar pensando em algo. E assim que ele pensar, ele vai estar avisando ele. Então o comandante também já vai embora, pensando que ele é um garoto muito interessante e que ele não se importa estar esperando mais um pouco. E os besties do Protinho estão lá elogiando ele, dizendo que ele foi incrível. E questiona como que ele sabia que aquela pílula lá era venenosa. Então ele revela que na verdade aquela pílula era verdadeira. Aí os três ficam em choque sem acreditar nisso. Mas o Prota disse para não estar conversando sobre isso nesse lugar, que daí eles vão estar discutindo no caminho. E no caminho pra casa, o Protinho explicou sobre tudo ali pra eles. Todos acham ali ele muito corajoso e o Meng vai ficar meio puto ali por ter sido usado de novo. O Gordinho e o Varapau ficam emocionados por conta do Lee ter contado uma coisa assim tão importante pra eles. Então isso significa que ele confia muito neles. Mas do nada, um cara super estranho ali para eles no meio da rua e pergunta se aquele ali é o jovem mestre Lee. E revela que o mestre dele gostaria de ter uma conversa em particular com ele. O Lee diz pra estar deixando pro outro dia porque estava muito tarde e tá com sono. Mas uma voz fala de dentro daquela carruagem lá que é levada por pessoas, né? Dizendo que eles são destinados e que uma boa bebida leva a diferença deles para longe. E é o segundo príncipe que tá querendo ter uma conversinha ali. Ei lá ele, hein? Mas o Prota recusa porque não quer ficar sozinho com um homem no meio da noite.
Mas então o príncipe puxa a cortininha e diz que tem algumas moças bonitas pra estar acompanhando eles também. O Lee diz que agora ficou bom demais, que agora falou a língua dele. E já lá dentro daquele negócio está o Lee e o príncipe sendo servidos. O príncipe começa a conversa elogiando, né, o Protinha. Começa a puxar um saco dele ali. O Protinha agradece o elogio, mas ele diz ali que percebe uma aura sutil entre a sobrancelha dele e chama ele de um verdadeiro dragão. O príncipe fica surpreso por ele ter sido tão direto. Não entendi porra nenhuma. O príncipe explica que o comandante Bai informou ele que nessa noite ele encontraria o benfeitor dele, que após isso a vida dele seria mais tranquila, e questiona se o Lee seria esse benfeitor. O Lee chama o comandante Bai de misterioso, porque ele consegue estar fazendo previsões do futuro, e também ele é proficiente nas artes da astrologia, e questiona se isso tudo é verdade mesmo. O segundo príncipe só dá uma batidinha de palma ali, e a amigona já aparece do lado do príncipe ali, dizendo que com certeza, e ela diz que é um prazer estar conhecendo o jovem mestre. O Prado fica meio surpreso pelo comandante Bai ser uma mulher, seu machista. Mas depois então Lee diz que o príncipe tem uma pessoa muito capaz ao seu lado e que ele não tem interesse nenhum de participar de um golpe de estado. Essas palavras deixam o príncipe ali meio puto, hein? E as minas que estavam acompanhando eles ali já ficam com medo porque elas sabem que elas escutaram demais. Mas então a comandante Bai quebra o silêncio dizendo que o jovem mestre é mais atrevido do que ela esperava. E também diz que o segundo príncipe vai se tornar o soberano de Tianshui, e se o Prota tá ajudando ele, a família ali vai prosperar e ele terá uma boa oportunidade. E ela faz questão ainda de cutucar ele na ferida, dizendo que a família ali tá passando por algumas dificuldades. E o Prota fica meio pensativo, porque querendo ou não, a família ali foi quem cuidou e criou esse corpo, né, que ele está, e ele está querendo ali agradecer de alguma forma. E que no momento ele não foi capaz nem de se proteger, imagina proteger a família inteira. Então encontrando um apoiador para a família Lee já seria uma forma de retribuir. Então Lee pede pro príncipe estar prometendo que enquanto ele viver, ele vai estar protegendo a prosperidade da família Lee e também o prestígio. Sem hesitar, o príncipe concorda com tudo que ele, enquanto ele viver, enquanto a família Lee não se rebelar, ele vai estar protegendo sim. E que a família Lee também já fez boas contribuições para o país, e é uma pena que o pai dele... Mas aí o Lee interrompe ele, dizendo que isso aí foi um jogo que o pai dele fez, que realmente a dinastia é só para os fortes. E também como o Prota prometeu ajudar ele questiona se tem alguma coisa que ele pode estar fazendo. A comandante Bai questiona quais são as chances, né, do Lee conseguir estar curando o comandante Xiao. E o príncipe fica ali observando o Lee enquanto pensa, né, que se ele conseguir estar curando o comandante Xiao, o jogo vai estar mudando legal, hein. Mas o Lee simplesmente responde que é de 100%, deixando a comandante Bai e o segundo príncipe em choque. Os dois se entreolham ali. O príncipe meio que duvida se isso daí é verdade. O Prota diz que com certeza é verdade e questiona se não deve estar tratando ele. O segundo príncipe, ele na mesma hora ele fala, não, pode curar, cura ele, você deve. E que quanto antes eles conseguirem estar resolvendo esse problema, melhor vai ser pra eles. O Lee diz que pelo fato dele ser 30 anos mais jovem do que o primeiro príncipe, a majestade deve estar apoiando ele. E também diz que parece que ele está com os dias contados. O segundo príncipe fica em choque, perguntando o que ele está querendo dizer com isso, e a comandante Bai questiona se o rei está doente. O Lee explica que o velho já está com 60 anos, então o corpo dele já é frágil. Mas só que esse não é o maior problema. O Prota notou que o zóio do rei tá com uma coloração acinzentada e isso aí parece ser de um veneno de ação lenta. A comandante Bai fica surpresa questionando quem usaria fazer isso, mas o segundo príncipe já sabe quem foi, ele já tá suspeitando ali do seu irmão. O Lee explica que se o rei for de arrasta, aí Tianshui vai estar entrando num caos. Melhor o príncipe tá indo lá pro palácio e fazer o rei tá emitindo um mandato que faça o príncipe assumir o trono. Mas o príncipe questiona o Lee como que ele tem tanta certeza que o rei vai estar deixando ele assumir o trono. De vez em responder, o Lee questiona quais são os oficiais que não sabem sobre a situação. E o Lee começa a passar a sua análise, dizendo que o primeiro príncipe ele seguiu o rei e conseguiu até uns certos prestígios ali. Mas depois de um tempo, o rei começou a tratar o primeiro príncipe friamente e aos poucos foi passando o poder do primeiro príncipe para o segundo. E até designar a comandante Bai para estar protegendo ele. Caso fosse o contrário, qual guardião do estado conspiraria com ele? E que qualquer tolo consegue estar vendo que o rei quer fazer o segundo príncipe como herdeiro do trono. O problema é que o primeiro príncipe tem muita influência militar. O segundo príncipe ri ali, mas não diz nada. Até o Prota ali fica confuso e pergunta se tem alguma coisa errada com o raciocínio dele. O segundo príncipe fica impressionado com a dedução do Lee, mas só que ele se considera apenas como um peão no tabuleiro do pai dele, que está sendo usado para lutar contra o primeiro príncipe. E revoltado, ele revela
revela que não está nem um pouco a fim de competir pelo trono, que ele foi arrastado até ali por conta do pai dele. E questiona o Lee se ele acha mesmo que ele queria estar participando disso aí, e que na realidade tudo isso é pro rei proteger a si mesmo. E o Lee explica que o rei ele não tem intenção de abdicar do trono, e por isso deu a promoção ao príncipe, né, que ele tá falando, que tem como objetivo atrasar o primeiro príncipe, né, que é o irmão mais velho dele. Meu Deus, confusão de príncipe aí. Então o príncipe ele fica surpreso que o Lee chegou a essa conclusão só com algumas informações, e a comandante fica aliviada que pelo visto os cálculos dela ali estão muito certos, e que o Lee é quem eles estavam procurando. Mas o Lee ele diz que o rei ele pode ir de arrasta a qualquer momento, e para o príncipe pode ser complicado por não ter o apoio da corte no momento, e por esse motivo que o príncipe quer que o Lee cure o Shao Qingyuan. Agora o Lee entende o porquê que curar o comandante é tão importante, que ter um favor dele vai ajudar eles horrores. E o príncipe ele começa a explicar que todo o resultado dessa treta aí depende de 6 pessoas, e que se ele tiver a maioria dos votos é GG easy. Então a comandante ela começa a explicar quem são as 6 pessoas. Primeiro tem o Lan Hong, ele só escolhe alguém para apoiar no final. Temos também o avô do Prota, o Duque Jingu, que apoiava o primeiro príncipe. O Shao Qingyuan, ele é imparcial. O nosso querido Qin Yang, que é a favor do primeiro príncipe. O presidente da associação, mas ele também é imparcial. E temos por fim o diretor da academia, que é a favor do segundo príncipe. A situação tá meio complicada aí, né? Mas pelo menos o cara tem um voto. E o príncipe ali já fica todo animado, porque se o Lee ajudar ele já vai ter o voto da família Lee e praticamente também do Qingyuan. Mas o Lee ele já coloca o pé do príncipe no chão de novo, dizendo que o imperador ainda está vivo. Meio sombrio ali, o príncipe questiona se isso é uma desvantagem. Mas o Lee diz que depende de como o príncipe agir. Mas caso o imperador ir de arraça e todos souberem que o primeiro príncipe é o culpado, o segundo aí não vai precisar se preocupar, né? Na mesma hora o cara já agarra ali na mão do Prota e diz que se ele puder ajudar vai garantir a prosperidade da família Lee e até anunciar o casamento do Prota e da princesa. Meio revoltado, o Lee questiona ali, mas que merda que ele tá falando? Com uma cara de ter entendido o óbvio, ele diz que o Lee só tem olhos para uma mulher. Então ele já vai do ladinho do futuro cunhado e tenta convencer o casamento. O Lee fica desapontado porque ele está disposto até mesmo entregar a irmã para assumir o trono. É, rapaz, tal pai e tal filho mesmo, né? Mas então o Lee ele nota a comandante ali só de zóio neles. E ela tá toda curadinha, meio irritada ali. O Lee ele fica meio confuso ali olhando pro príncipe. E parece que tem alguma coisa a mais aí entre eles, né? E diz pro príncipe conversar sobre isso depois. Mas do nada alguém lá fora grita dizendo que tem assassinos ali. E uma chuva de flechas são lançadas contra a carruagem. Mas um príncipe está lá bem tranquileba ali sendo servido. Até mesmo o Lee elogia ele por permanecer ser calmo nessa situação, mas o cara tem uma comandante top ao lado dele, né? E claro que ele não vai se desesperar com uma coisinha assim. O Lee ele começa a tirar onda ali e diz que não tem ninguém protegendo ele e questiona se ele deve chorar por ajuda. O príncipe diz pro Lee ficar bem tranquilo também, porque a comandante é pica e eles não vão precisar resolver nadinha. Porém, entretanto, todavia, o Lee diz que agora vai ser diferente e agora vai ser um pouquinho complicado. E do nada, a comandante sente que ali tem um mestre marcial e que agora fudeu, rapaziada. E ela já mete o pé dali. O Lee elogia a comandante Bai e diz pro príncipe que ele pode relaxar. Então o príncipe diz que essa noite nenhum assassino será perdoado. Mas então do nada alguém grita ali mandando o príncipe correr. E aí ele já perdeu toda a compostura, ele já deve ter se cagado todo. Rapaz, e tava vindo ali um monte de ataque do Dragon Ball em direção à carruagem. Mas uma barreira ali aparece pra tá defendendo. Pena que não durou por muito tempo, né? Porque a carruagem já foi atingida. E sobrou somente uma cratera ali pra mostrar onde que tava ali a carruagem. E o príncipe ele está ali no meio do nada sentado. E a comandante Bai começa a correr em direção a ele. Mas o príncipe está zero bala, né? A comandante ele fica revoltada e questiona o Lee se ele chutou o príncipe pra salvar as gurias. Mas é claro, né, que o Pratinha fez isso. Ele só tem 2 braços e ele não vai usar eles pra tá carregando o macho, não é mesmo? A comandante já começa em direção ali pra dar um cascudão nele, mas o príncipe interrompe ela dizendo que o Lee está certo e que no momento eles devem se preocupar o que fazer agora. Aparentemente a situação não está nem um pouco boa. O príncipe olha pro lado e vê 2 pessoas misteriosas ao lado dele. A comandante começa a ir em direção a eles,
dizendo que sabe muito bem quem são e que não adianta disfarçar e que o objetivo deles era atrasar ela para assassinar o príncipe, e questiona se ela tá certa ao Gao Feng. E o cara tira ali o chapéu e mostra o rosto com uma cicatriz de um lado pro outro, deve dar uns 40 conto de Uber, tá? E rapaz, o cara cresceu, hein? O de verde ao lado temos Gao Feng, o comandante da primeira unidade dos guardas da cidade. E do outro lado de azul é o Jimeng, o vice-comandante. E a comandante começa a pensar que eles são um Lorde Marcial e que agora fudeu. Porque é aqui onde a gente vai estar ficando, rapaziada. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Até semana que vem e deixa o like.